Você sabia que existe um ponto do dia em que a sua mente está mais impressionável, mais aberta, mais pronta para aceitar direção? E que é exatamente aí que as pessoas bem-sucedidas começam a vencer antes mesmo do mundo acordar. Hoje, você vai usar esse momento do jeito certo. E você vai fazer isso guiado pela sabedoria que Napoleon Hill construiu após décadas estudando milionários, líderes e realizadores. Pessoas que não dependiam de sorte, dependiam de padrão mental, decisão e disciplina. E ao mesmo tempo, você vai ver como a Bíblia confirma esses princípios com clareza, porque prosperidade com propósito não é só desejo, é alinhamento, é mente, fé e ação andando juntas. Eu já vou começar com um compromisso prático, porque hoje não é só para ouvir, é para praticar. Comenta agora, antes de qualquer coisa, esta frase nos comentários. Escreve exatamente assim: eu programei meu dia. Eu programei meu dia. Porque quando você declara, você ativa sua mente. Palavras são sementes. E o que você planta repetidamente começa a virar identidade. E já se inscreve no canal, porque perto do final nós vamos fazer uma oração conjunta, curta e objetiva, uma mente só, um coração só, pedindo direção, disciplina e favor para que nossos planos deem certo, e eu quero você nessa oração com a gente. Inscrito, presente, comprometido. Agora vamos direto ao ponto. A maior parte das pessoas acorda e entrega o volante. Elas não escolhem o primeiro pensamento. Elas são escolhidas por ele. Notificação, pressa, comparação, medo, contas, lembrança de problema. E quando o primeiro pensamento é confuso, o dia inteiro entra em modo reação. E é exatamente isso que Napoleon Hill chamava de drift. O pensamento deriva. E uma vida em drift vira uma vida sem direção. Mas hoje você vai sair do drift. Hoje você vai amanhecer em modo comando. E isso é bíblico. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, aquilo que você guarda dentro determina o que sai para fora. Determina seu humor, suas decisões, seu foco, sua coragem. E se você não guarda, o mundo guarda por você e te programa. E a Bíblia também ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar o entendimento, renovar a mente, é isso que vamos fazer agora, do jeito prático, do jeito executável, do jeito que Hill ensinaria. E antes de você pensar, eu já ouvi isso, entende uma coisa. Hill não ensinava motivação, ele ensinava mecanismo, ele ensinava como a mente cria padrão e como o padrão cria destino. Ele dizia que pensamentos são coisas, porque pensamentos viram decisões, decisões viram hábitos, hábitos viram caráter, caráter vira resultado. Então hoje eu vou te entregar um ritual de programação mental de manhã, simples, mas poderoso. E você vai repetir esse ritual todos os dias, porque o subconsciente não muda com vontade, ele muda com repetição, com emoção, com imagem, com consistência. E aqui está a primeira verdade. Você não precisa de uma hora, você precisa de direção. Você não precisa de 1000 metas. Você precisa de um propósito dominante para as próximas 24 horas. Hill chamava isso de propósito definido. E ele dizia que a falta de propósito é uma das principais causas do fracasso. Porque uma mente sem alvo vira uma mente sequestrável. Então agora você vai escolher uma coisa, só uma, e você vai decidir por ela. Complete mentalmente esta frase. Hoje, o meu foco principal é.
e complete com poucas palavras. Hoje, o meu foco principal pode ser uma ação, pode ser uma entrega, pode ser uma disciplina, pode ser um passo, mas tem que ser específico. Isso é bíblico também. Abacuque capítulo 2, versículo 2 diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Visão escrita, visão clara, visão legível, porque visão dá direção e direção dá constância. Agora vem o próximo ponto. E presta atenção, porque esse é o tipo de coisa que muda resultado de verdade. Hill dizia que a diferença entre sonhadores e realizadores é que o realizador transforma desejo em decisão. Ele não diz, seria bom. Ele diz, é isso. Então eu quero que você declare internamente, sem drama, sem gritar, mas com firmeza. Hoje eu escolho direção. Hoje eu escolho direção. Hoje eu escolho direção. E quando você escolhe direção, você fecha portas para o caos. E agora a gente entra no código do milionário, a programação mental em si, e eu vou conduzir em passos, mas o texto é contínuo, porque você vai transformar isso em voz no CapCut. Então você só vai ouvir e deixar a mente receber. E ao ouvir, você vai repetindo internamente as ideias. Passo 1. Gratidão com estratégia. Gratidão não é fingir que está tudo perfeito. Gratidão é ajustar sua frequência mental. É tirar a mente do modo escassez e colocar no modo abundância. E Hill entendia isso, mesmo que ele chamasse com outras palavras. Porque uma mente que reconhece base, reconhece possibilidade, e quem reconhece possibilidade, age melhor. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ações de graças. Antes de pedir, antes de correr, antes de reclamar. Ações de graças. Então agora, você faz isso mentalmente. Você agradece por estar vivo. Você agradece por ter mais um dia. Você agradece por ter uma chance. E você diz internamente, obrigado pela vida. Obrigado por mais um dia. Obrigado porque eu ainda posso construir. E essa frase muda seu estado. Passo 2. Propósito definido do dia. Você vai transformar seu foco em uma frase executável. Hill ensinava isso. Ele dizia que seu objetivo precisa ser claro, mensurável e com prazo, mesmo que seja o prazo de hoje. E você vai fazer assim. Até o final do dia, eu vou avançar em direção ao meu propósito fazendo. E você completa. Uma ação específica. Repete mentalmente. Até o final do dia, eu vou avançar em direção ao meu propósito fazendo. E você completa e repete de novo. Porque repetição grava, repetição imprime, repetição vira comando para o subconsciente. E por que isso funciona? Hill explicava que o subconsciente não age com eficiência quando recebe ordens vagas. Ele age quando recebe comando claro. É como dar um endereço exato. E a Bíblia confirma a força de caminho. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz, Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Pensamentos estabelecidos. Isso é programação. Estabelecer é firmar. Firmar é decidir. Passo 3. Fé aplicada. Porque fé sem ação vira apenas emoção. E você vai unir as duas. E é aqui que você sai do eu espero e entra no eu construo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então hoje você vai fazer o que Hill ensinaria de forma prática.
Você vai agir como alguém que acredita. E isso significa escolher um passo real, pequeno, mas real. E aqui entra a regra do passo de 10 minutos, porque ela quebra a resistência e ela cria confiança. Pergunta: qual é o passo de 10 minutos que prova para a minha mente que eu estou falando sério? E você escolhe um: escrever um parágrafo, abrir o projeto, mandar a mensagem, estudar um capítulo, organizar uma pendência, treinar, gravar, publicar, ligar, resolver. Um passo. Agora você afirma internamente: hoje eu começo pequeno, mas começo. Hoje eu começo pequeno, mas começo. Hoje eu começo pequeno, mas começo. E quando você começa, você quebra o drift. Você entra em direção. E isso é bíblico. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado somente à pobreza. Diligente, não apressado, não ansioso, diligente, constante, executável. É isso. Passo 4. Autossugestão. E aqui é diretamente Napoleon Hill. Ele dizia que a autossugestão é a ferramenta para imprimir desejos no subconsciente. E você vai usar frases curtas, firmes, repetíveis. E ao longo do vídeo, você vai ouvir variações, porque o subconsciente aprende pela repetição com emoção. Então agora, você repete mentalmente: eu penso com clareza, eu ajo com disciplina, eu permaneço com constância. De novo, eu penso com clareza, eu ajo com disciplina, eu permaneço com constância. Agora outra. Eu não sou levado pelo urgente, eu sou guiado pelo propósito. Eu não sou levado pelo urgente, eu sou guiado pelo propósito. Agora outra. Hoje eu escolho pensamentos de solução. Hoje eu escolho pensamentos de fé. Hoje eu escolho pensamentos de prosperidade. E isso não é magia. Isso é direção mental. E a Bíblia confirma a força da meditação diária. Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Prosperar o caminho. Conduzir-se prudentemente. Isso é exatamente o que você quer. Prosperidade com prudência. Prosperidade com direção. Passo 5. Imaginação com comando. Hill dizia que a imaginação é o laboratório da mente e que os grandes realizadores alimentam imagens mentais do resultado, não como fantasia, mas como ensaio, como preparo. Então agora você cria uma cena simples. Você se vê daqui a algumas horas, você se vê calmo, você se vê firme, você se vê executando, você se vê vencendo a procrastinação, você se vê terminando uma coisa que você sempre adia, e você sente o alívio de concluir, e você sente respeito por si mesmo. Agora você amplia a cena, você se vê repetindo isso por 7 dias, uma semana de constância. E você percebe como tudo muda, seu humor, seu foco, sua coragem, sua produtividade. E você amplia para 30 dias, 30 dias de direção, 30 dias de passos pequenos. E você entende, 1 ano de consistência muda a vida. 1 ano de consistência muda a história. E aqui entra um versículo que fortalece o coração do persistente. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos, isso é persistência, isso é rio, isso é Bíblia. É o mesmo princípio com palavras diferentes. Passo 6. Proteção contra o sequestro do dia, porque o mundo vai tentar te puxar,
E você não vai brigar com o mundo. Você só vai voltar para o código. Você vai repetir seu foco. Você vai repetir sua direção. Você vai repetir seu passo. E agora, eu quero te mostrar o contraste que deixa isso muito claro. Se você acorda e pega o celular e entra em notícias, comparações, mensagens, urgências, você está treinando o cérebro para responder, não para liderar. E quando você responde demais, você perde o que Hill chamava de controle do próprio destino. Então a regra é simples. Antes de qualquer ruído externo, você instala seu comando interno, propósito, passo, frase de autossugestão. E só depois você abre o mundo. Isso é bíblico. Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mente firme, paz, confiança. Isso é o que você vai sentir quando faz essa programação cedo. Agora vem uma parte muito importante, porque é aqui que você transforma ouvir em virar o jogo. Hill observava que pessoas ricas e vencedoras não eram perfeitas, mas tinham uma coisa: elas tinham padrão. E padrão significa: quando falham, voltam; quando cansam, fazem o básico; quando não têm vontade, mantêm direção. E é isso que eu quero que você adote. Então aqui está a declaração do realizador: eu não espero motivação, eu ajo primeiro. E a motivação me alcança. Eu não espero motivação, eu ajo primeiro. E a motivação me alcança. E agora eu vou reforçar o princípio central que Hill repetia de várias formas. Pensamento dominante. Ele dizia que o pensamento dominante se transforma em realidade, porque ele guia suas decisões, ele guia suas palavras, ele guia suas ações. E ações repetidas criam resultado. E a Bíblia também fala sobre isso. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: Porque como imagina em sua alma, assim é. O que você imagina, o que você sustenta, o que você repete, vira você. Então hoje, o seu pensamento dominante vai ser: eu sou uma pessoa de direção, eu sou uma pessoa de disciplina, eu sou uma pessoa de resultado. Repete mentalmente: eu sou uma pessoa de direção, eu sou uma pessoa de disciplina, eu sou uma pessoa de resultado. E agora eu quero trazer outro ponto de Hill: decisão. Ele dizia que pessoas bem-sucedidas decidem rápido e mudam devagar. Pessoas que não avançam decidem devagar e mudam rápido. Começam e param. Começam e param. E isso destrói confiança interna. Porque toda vez que você promete e não cumpre, seu subconsciente para de acreditar em você. Então hoje, você vai fazer o oposto. Você vai decidir uma coisa. E você vai cumprir uma coisa. E você vai cumprir, e isso vai criar uma nova identidade. A identidade de alguém confiável para si mesmo. E agora, vem a parte que eu quero que você guarde, porque isso muda sua vida. A riqueza começa com respeito próprio. Respeito próprio nasce da disciplina. Disciplina nasce de decisão. E decisão nasce de um pensamento claro no início do dia. Então você vai repetir internamente: eu me respeito, eu cumpro o que eu digo, eu mantenho minha palavra, eu me respeito, eu cumpro o que eu digo, eu mantenho minha palavra. Agora, se você ainda não comentou, comenta agora: eu programei meu dia. E se você quer selar mais forte, comenta também: eu vou prosperar com propósito. Porque hoje você está construindo prosperidade que não te destrói. Prosperidade que te eleva. Prosperidade com sabedoria. E como nós combinamos, se inscreve no canal, porque no final a gente vai fazer uma oração conjunta. E eu quero você nessa oração. Porque o princípio do Mastermind de Hill é isso: mentes alinhadas multiplicam força. E quando você tem uma comunidade repetindo direção e disciplina, você sai do drift mais rápido. Agora eu vou te entregar um bloco de programação mental contínuo, para você ouvir e deixar entrar.
E você pode ouvir isso de novo amanhã, e depois, porque repetição é o caminho. Hoje eu acordo em modo comando. Hoje eu escolho direção. Hoje eu escolho clareza. Hoje eu escolho disciplina. Hoje eu faço o passo que eu adiei. Hoje eu começo cedo. Hoje eu avanço. Hoje eu não negocio com distração. Hoje eu não alimento negatividade. Hoje eu não alimento reclamação. Hoje eu não alimento comparação. Hoje eu alimento fé. Hoje eu alimento propósito. Hoje eu alimento consistência. Eu penso com clareza. Eu ajo com disciplina. Eu permaneço com constância. Eu não vivo em drift. Eu vivo em direção. Eu não sou conduzido pelo urgente. Eu sou guiado pelo propósito. Eu não espero motivação. Eu ajo primeiro. Eu não espero perfeição. Eu pratico consistência. Eu escolho o difícil primeiro. Eu escolho o certo primeiro. Eu escolho o necessário primeiro. Eu administro bem o que chega até mim. Eu honro oportunidades. Eu preparo minha mente para prosperar. Eu preparo minhas mãos para construir. Eu preparo meu caráter para sustentar resultado. Eu recebo direção. Eu executo com foco. Eu termino o que eu começo. E agora, um ponto bíblico que fortalece o espírito do trabalhador. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. De todo o coração, excelência. Isso é prosperidade sólida. Isso é a base. E agora outro. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você planeja, você age, e Deus dirige. É assim, mente clara, coração firme, passo real. Agora, para fechar, eu quero que você entenda uma coisa. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você precisa dar o primeiro passo. E o próximo passo aparece. E o próximo. E o próximo. E é assim que Deus endireita as veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Endireitará veredas. Caminho. Isso é direção. Então hoje você vai sair deste áudio com uma decisão simples. Dentro da primeira parte do seu dia, você vai fazer o seu passo de 10 minutos. E quando você fizer, você vai sentir respeito por si mesmo. E isso vai virar energia para o próximo passo. E assim você progride. E assim você prospera. E assim você constrói. E agora, como prometido, vamos fazer a oração conjunta, curta, objetiva, com disciplina, com propósito, com fé aplicada, uma oração alinhada com os princípios de Rio e com a palavra, para que nossos planos deem certo, porque nós vamos agir com constância. Senhor Deus, nós alinhamos nossa mente com direção, nós rejeitamos o drift, nós escolhemos disciplina e propósito. Estabelece os nossos planos, dirige os nossos passos, fortalece a nossa coragem, dá-nos constância para cumprir o que decidimos, abre portas certas, fecha distrações e faz prosperar o nosso caminho com sabedoria e honra. Em nome de Jesus. Amém. Agora vai, comenta eu programei meu dia, se inscreve. E dentro das próximas horas cumpre o seu passo, porque hoje você não começou no automático. Hoje você começou no comando, e você está no seu caminho da abundância.